Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogadas e advogados, bem-vindos à 36ª edição da 5ª temporada do programa OAB TV. Sou Gustavo Coraini e hoje tenho a imensa satisfação de receber aqui o Dr. José Carlos Rodrigues Francisco, conhecidíssimo advogado aqui em Marília, de larga experiência e atuação na área civil, reconhecido como um daqueles que são expoentes da nossa área aqui em Marília, muito conhecido, que é o atual, foi indicado presidente da comissão eleitoral da OAB, porque por conta da próxima eleição que vai haver aqui, né, no mês de novembro. Doutor, seja bem-vindo às suas explanações iniciais, seus cumprimentos à nossa seleta audiência. Ô Gustavo, obrigado pela boa tarde a todos os colegas, a todos os seus telespectadores. E é uma honra estar aqui para falar da nossa nova eleição agora, que irá se transcorrer agora em novembro, em prol da nossa classe, né, que estará aí reunida nessa nova empreitada para os colegas que vão enfrentar esse novo mandato. Bom, o período eleitoral, doutor, quem são os candidatos, quantos advogados, qual é o colégio eleitoral aqui em Marília? Eu queria que o senhor desse à vontade uma explanação sobre o panorama aqui da nossa eleição e inclusive da eleição do Estado de São Paulo, o vínculo que há com porque é uma subseção, o vínculo que há com a seção de São Paulo. Ô Gustavo, nós estamos aqui em Marília em aproximadamente 2.100 colegas registrados. Desses 2.100, nós estamos esperando, com base na eleição anterior, que compareçam para votar em torno de 1.600 candidatos. Desses 1.600 candidatos, todos deverão comparecer lá na Casa do Advogado, na Rua Gonçalves Dias, e lá deverão levar o documento de identidade, e as pessoas que estão aptas para votar serão aquelas que estão com a anuidade em dia até o ano de 2014. E também aqueles colegas que vieram de outras subseções, mas que tiveram registrado até 28 de setembro essa nova mudança de endereço e de subseção. Bom, então é só lá. Não é nos fóruns, nem nada, é só na Rodrigues Alves, ali na frente da antiga delegacia de polícia, né? Na Gonçalves Dias. Gonçalves né? Dias, eu errei o poeta. E aí, na Gonçalves Dias, é o único lugar que vai se poder votar. Não tem voto em trânsito, não dá para fazer justificativa, colegas de outra cidade. Ele vai ter que fazer a justificativa na própria subseção dele, 30 dias após a data da eleição. Bom, reparando, Rodrigues Alves foi presidente, não foi poeta também, eu errei duplamente, doutor. Bom, voltando, essa eleição é uma eleição que ocorre cada 2 anos, doutor? Não, seriam cada 3 anos. Cada 3 anos? Cada 3 anos. Já fazem 3 anos da última eleição, anos, né? Não, nem me lembro, nem vi esse tempo passar. Parece que a sociedade hoje anda bem mais rápido, ou a gente tem muito acesso à informação e acelera tudo. Aliás, eu queria aproveitar essa pausa aqui filosófica minha e lembrar a você, querido telespectador e telespectadora, nossos queridos advogados e advogadas aqui de Marília, que o telefone que aparece aí embaixo, você pode colaborar. O Dr. Carlos Francisco, ele além de ter vindo aqui uma vez anteriormente, já nem sei mais quando foi, já que esses 3 anos se passaram assim, ele já teve a oportunidade de vir ao programa, mas dessa vez ele veio de uma maneira oficial, né? Então, eu queria perguntar para ele, doutor, antes de perguntar para ele, eu queria oferecer a você, querido telespectador e advogado e advogada, que caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, ou mesmo queira participar do programa, é só entrar em contato com nós aqui, que não há nenhum ônus, nenhum pagamento. O programa é em prol da classe dos advogados aqui de Marília e é levado a cabo pela CAASP e pela OAB.
em nome da qual o doutor veio aqui e vai conduzir no próximo mês esse processo eleitoral. Doutor, como vai ser o processo e quem serão os candidatos? Como vai ser o processo, a apuração e quem são os candidatos, quem são os tipos de candidatos também? Este ano nós aceitamos algumas sugestões em virtude do que aconteceu na eleição passada, no conforto para os colegas. Então nós vamos realizar 2 entradas para os colegas, uma pela rampa e outra pelo acesso dos fundos. E todos terão acesso ao salão de votação. Eles terão que passar pelo mesário, que ali estarão ali conferindo e vendo se o advogado está apto ou não para votar. E dentro disto eles adentram o saguão, pegam as cédulas e vão até a urna para fazer a votação, tanto da seccional como da nossa cidade. Então seria, na urna eletrônica ele vai votar para a seccional São Paulo. E na urna, vamos dizer assim, aquela urna normal que a gente conhece, que é de lona, ali será o voto da nossa casa aqui, da nossa subseção. E isso será realizado no período das 9 da manhã até as 17 horas, ininterruptamente. Do dia? Do dia 18. Dia 18 de novembro. De novembro. Cai numa quarta-feira. Quarta-feira. Daqui então... Porque não vai haver expediente na cidade de Marília, não haverá expediente na cidade de Marília no fórum, só no fórum. Ah, sim, não vai haver fórum. Então os advogados, teoricamente, estão de folga. Na Justiça Federal a gente não sabe ainda, nem estadual, mas acho que é um procedimento que ocorrerá só no fórum de Marília e neste dia não haverá expediente no fórum. Então a comissão sabiamente optou por esse dia para que nós pudéssemos votar, então, né? Foi a comissão, inclusive, de São Paulo, né, doutor? Foi, porque São Paulo, se me falha a memória, é feriado no dia 20. E aí seria na sexta-feira. Então, em virtude disto, iria assim, surgir um grande problema em termos de votação, de apuração, e haveria também um aglomerado de colegas que estariam se deslocando de uma cidade para outra, em virtude de se acumular sexta, sábado, domingo, um feriado, todo mundo vai aproveitar para passear. Então, eles anteciparam justamente para que pudesse todo mundo ficar livre para passear. E candidato em São Paulo, quem são, doutor? São vários candidatos em São Paulo. Vários? Eu só conheço uns 2, 3, como é que tem vários? Não, nós temos lá pela seccional, nós temos o doutor Marcos da Costa, que tem como conselheiro o doutor Taio Berlanga e o doutor Antônio Carlos Roselli. Temos o doutor João Biaso, que não temos nenhum representante de Marília por enquanto. O doutor Anísio Kifuri também não tem representante de Marília. O doutor Hermes, não sei se o doutor se lembra, ele foi presidente da CAASP muitos anos. E temos o doutor Paulo Sérgio Righetti como representante da nossa cidade. E o doutor Saeg Alvim, que temos o doutor Cassiano Ricardo Ramos como representante. E o doutor Marco Antônio Martim Ramos também. Aí temos o doutor Sergei, que é da nossa região também. E temos o representante da nossa cidade, o doutor Júlio César Brandão e o Galdino Luiz Ramos. Certo. Então, pelo que eu entendi, então, eu entendo, mas nosso público tem muitas pessoas que não são advogadas e que assistem o programa. Então, eu vou destacar que muitos advogados aí são de Marília e outros, o doutor citou, são de São Paulo. Os conselheiros que o senhor citou estão vinculados aos candidatos a presidente da seccional, é isso? Da seccional São Paulo. E eles concorrem aqui, e esse vínculo, que seriam eles? Eles seriam, assim como tem alguma atribuição, eles vão participar da administração, caso sejam eleitos, eles têm um apoio, por que um tem apoio, por que o outro não tem apoio? Como é que funciona isso, doutor? Vamos tentar assim explicar de uma forma geral. Um exemplo assim, hoje nós temos um conselheiro que participa na Ordem Seccional São Paulo, onde ele representa a nossa região. Então ele leva daqui, da nossa região, os nossos pedidos para que o presidente lá possa colaborar com as regionais, com as seccionais, no sentido de
todo de empregado, de reformas, né? Tudo aquilo que normalmente uma subseção necessita de amparo. E esse representante nosso da região, ele serve para que possa amparar essa subseção no sentido de angariar fundos para esse sustento dessas reformas, para a apuração, para aquelas faltas que a subseção necessita. Então, comunica a esse membro e ele leva esse pedido, essa solicitação até as comissões ou até os encarregados da sessão. Por exemplo, como nós tivemos aqui um grande trabalho com a CAASP, né, essa vitória conseguida por Marília, foi graças a esses trabalhos, né, no sentido do conselheiro também trabalhar e trazer para nós aqui hoje essa nossa farmácia que a gente possui, todo aquele trabalho da dentista, da biblioteca e todo aquele amparo que nós temos ali, o convênio médico, tudo isso foi graças ao trabalho desses conselheiros que atuaram na presidência lá em São Paulo e trouxeram para a nossa cidade esses benefícios, não só para nós, mas para toda a nossa regional aqui, que todo mundo é beneficiado, sim. Bom, e quanto aos nossos candidatos, já falamos dos conselheiros que estão vinculados aos presidentes das seccionais, que no caso é da presidência do Estado de São Paulo. Doutor, e os candidatos a presidente da subseção de Marília, quem são, doutor? Então, quanto aos candidatos da nossa subseção, nós fizemos uma reunião e fizemos um bate-bola no sentido assim, de como vai se transcorrer a eleição, quais os impedimentos. Para isso, nós passamos para cada um deles a lei que está regendo a eleição atual, que é a Lei 8.906 de 94, juntamente com o provimento 146/2011, onde tem lá os banners, bottom, bandeira, a distância da onde se deve realizar as propagandas, a forma como se deve realizar a propaganda, respeitar as distâncias com relação no dia, né? E os membros que foram inscritos na nossa cidade são duas chapas, né? A primeira tem como presidente o Dr. Marcelo José Forim, que tem como outros membros o Dr. Luiz Vieira Carlos Júnior, o Paulo Mangiolá, a doutora Paula, né? Paula Mangiolado Catelli de Maio, Dr. Evandro e o Dr. Alexandre Raiais. A outra chapa está com o presidente Dr. Marlúcio Bonfim Trindade e tem como membros o Dr. Tércio Spigolon, a doutora Daniela Ramos Marinho, a doutora Cíntia Maria Trade e o Bruno Ferrini. Esses são os dois candidatos da nossa cidade. Então, nós temos duas chapas, chapa 1, chapa 2, ou como é que vai ser designado? Não, eu preferiria não fazer a propaganda da chapa propriamente dita, certo. Assim. Nós estamos falando, né, eu dos não gostaria de aí o doutor, já conversamos, inclusive, da possibilidade deles serem chamados no seu programa. Há essa conveniência dentro da legislação, desde que, né, sejam respeitadas aquelas normas legais. Então, o doutor pode convidar cada uma, fazer a propaganda da sua chapa e, ao mesmo tempo, trazer aquela coisa maior, que o que todo mundo está esperando. O que é que cada um vai realizar pela nossa classe? Bom, então o doutor já adiantou, porque no interlúdio aqui entre os programas do querido Jô Fabiano e o nosso, que é gravado agora nas quartas-feiras às 15 horas, e tem reprises, principalmente nos sábados e domingos, que é de maior acesso, às 19 horas, e à noite, por volta das 11 horas da noite, na terça-feira, e às 4 da tarde, e mais à noite na quinta-feira também. Então temos vários horários em que você pode estar assistindo o programa, mas ele é gravado agora na quarta-feira às 15 horas. Nesse interlúdio eu perguntei para o querido professor, querido doutor Carlos, qual seria o andamento e a possibilidade de nós trazermos nossos queridos candidatos aqui, grande apreço pelos dois
presidentes, por todos aqueles que estão nas chapas ali, em cada uma das chapas, trazer eles aqui e convidá-los para ver qual o melhor tipo de programa que nós poderíamos levar a cabo. Se os dois ao mesmo tempo, se um programa para cada um, como tem um período curto de tempo, a minha primeira visão, e eu já estou adiantando para vocês, que eu não falei com ninguém ainda por telefone nem nada, por conta de eu querer falar antes com o doutor Carlos. E agora eu já estou adiantando qual vai ser a minha proposta. Será um programa para as duas chapas. Agora, se preferirem de outra maneira, estamos abertos, porque eu não queria que fosse um programa para cada chapa, que vai acabar virando problema, quem vai ser a chapa que vai ser passada mais perto da eleição, qual que vai ser a primeira, qual que vai ser a segunda, vai ter que fazer sorteio. Vira um imbróglio que não precisa ter entre amigos, como todos somos. Podemos ter até chapas adversárias, mas acredito que nunca inimigas, né? Nem isso não é uma tradição em Marília. Em Marília nós somos uma classe unida, né, doutor? Sim, pelo menos temos mantido essa união, né? E esperamos que ela seja mantida pelos colegas que estão aí, e pelo que eles disseram na reunião primária que realizamos, que todo mundo vai respeitar um ao outro, vai se manter aquela integridade, né, perante tanto a comissão e perante um colega com o outro. Mesmo porque as candidaturas propositivas são bem mais sadias do que aqueles pleitos competitivos, onde um fica criticando o outro, xingando, falando disso, lembrando daquilo. Não, já começou na sessão lá, já está tendo um imbróglio entre aqueles que estão sendo excluídos das chapas. Tem as candidaturas impugnadas, doutor? Por que elas acontecem, o senhor sabe? Olha, as impugnações, elas podem acontecer pelos impedimentos que possam existir dos membros, porque eles precisam ter alguns requisitos que ficariam assim, muito longa para a gente dizer aqui um exemplo assim. Precisa ter um determinado ano de inscrição, precisa estar em dia com a sua anuidade, não pode ter processos administrativos, não pode ter impedimentos administrativos e não pode estar envolvido com qualquer outro órgão que possa influenciar diretamente com a eleição. Então, certo. Aí o colega que foi impugnado, se é que ele foi impugnado, foi justamente pela ausência dos requisitos exigidos no edital e principalmente no provimento 146/2011, que todos receberam. É que isso foi notícia ontem no âmbito do estadual, na Folha de São Paulo. Eu li que houve uma candidata que saiu atirando, sabe? Ela falou que foi tiro, uma indelicadeza com o nosso atual presidente, falando que ele ia ser um tiro no outro pé, alguma coisa assim, que está lá na Folha de São Paulo, isso daí para todo mundo ler. Mas mostra que a candidatura, a eleição, pode ser, de alguma maneira, venenosa, agressiva, e não é o caso aqui de Marília, porque São Paulo também é outro âmbito, né, doutor? Sim, olha, veja bem, na nossa cidade, nós estamos pautados pela boa vizinhança, pela cooperação, pela participação de todos os membros, não importa qual a chapa a ser eleita, normalmente todos são convidados para ocupar um cargo, para auxiliar, para amparar, porque o benefício é nosso, a classe em si é que está promovendo tudo isso em benefício também da própria classe. E no caso, pelo que o doutor está dizendo, não me recordo, nesses anos todos de eleições, pelo que estou inscrito desde 1980 na Ordem dos Advogados, tantos candidatos participando junto numa só eleição. Por isso que eu achei estranho quando o senhor falou vários, porque normalmente são 2, 3 candidatos, né? Este ano aqui nós temos vários. Se eu contar o Dr. Marcos da Costa, o João Biasi, o Anis Kifuri, o Hermes, o Sargei Alvim e o Serguei. Então, são 7 candidatos. Esses nomes são diferentes. Um é Sergei e o outro é Serguei. Seiege. Seiege, assim, falando assim, mas ele é conhecido como Alvim.
Então, são quantos candidatos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos. 6 candidatos. 7, na verdade, são 7, né? Então, e a reeleição concorre também o atual, né? Sim, o Dr. Marcos da Costa, que está aí representando normalmente, e ele se predispôs aquele infortúnio que acabou acontecendo, né? Sofreu um tanto acidente. com ele como o outro colega, né? E ele fez assim um parâmetro de como seria, e ele optou sim pelo apoio dos outros colegas, pelo apoio da diretoria em São Paulo, em continuar a participar do pleito para mais uma. Não, porque sofreu acidente, provavelmente estava até. O presidente da ordem vive viajando, né? Tem que estar se representando, não tem carreira como advogado, eu acredito, né? Foi a trabalho o acidente. Eles estavam voltando de uma reunião que tinham ido realizar, e aí aconteceu o acidente, e é tudo aquilo que a classe já sabe e que não precisa trazer a público. Bom. Então, doutor, qual é a expectativa de duração do processo e de consolidação dos dados ali do pleito? A nossa pretensão nessa reunião preliminar é que todos os candidatos acompanhem tanto a lacração da urna como a participação na instalação das urnas. Essa é a nossa proposta. Então, nós combinamos, ficou estipulado que os candidatos devem estar presentes lá na casa do advogado às 8h30 da manhã no dia da eleição, e a eleição se encerra às 17h30. Daí em diante, vai participar ali um membro da diretoria e os fiscais que vão acompanhar a votação. No caso das urnas eletrônicas, é só emitir o boletim, ela vai estar pronta, nós vamos saber quem são os eleitos na capital. Quanto à nossa subseção, o voto será apurado manualmente, então nós podemos, dependendo do número de candidatos, iremos fazer a apuração, ficou fixado 2 urnas por vez, para não ter problema de misturar voto e nem ter muita pressa. E aí sim, eu acredito que umas 19 horas nós estaremos com a eleição terminada, com tudo apurado. E já com o candidato? Com a eleição e com o candidato de Marília já fechado. Bom, a partir de então, qual é o processo que vai até a posse do novo candidato, do atual, então, do próximo presidente? Então, aí nós temos todo aquele processo de impugnação, se pode existir impugnação ou não, se eles vão estar aptos ou não para tomar posse, tudo isso vai ser realizado na Seccional São Paulo, que aí vai homologar a eleição, e dentro dessa homologação aí vai fazer com que eles sejam lançados os eleitos. Bom, e a expectativa do senhor com relação ao dia do pleito, o senhor acha que se chover, vem menos gente? Porque ali não tem muita cobertura, né, doutor? Me ocorreu isso, que nessa época de temporada de chuva, a entrada lá por trás fica meio apertada. Então, foi justamente essa sugestão que nós recebemos da Renata, que nós vamos dividir em duas partes. Uma parte entra pela rampa, que vai ficar protegido, né, que vão ficar sem o sol e sem a chuva, as pessoas vão ficar sem tomar sol, sem tomar chuva, e a outra contornando a casa, entrando, vamos dizer assim, pela cozinha, para que todo mundo saiba. Entra e vai ficar ali, protegido do sol e da chuva eventualmente. Então, assim, nós procuraremos fazer o maior conforto possível para que aqueles que forem votar estejam confortáveis e estejam ali numa situação bastante prática para poder fazer o seu voto. Bom, o nosso tempo está concluído e nós realmente, eu acredito que passamos todas as informações que eram assim pertinentes a todos os advogados que vão votar e a população que pode acompanhar esse pleito e entender que nós, advogados, temos uma representação na cidade, temos voz aqui na cidade em vários segmentos sociais e nós nos propomos a ter um presidente
que nos representem a todo momento e que essa eleição acontece de 3 em 3 anos. Doutor, eu queria que o senhor se despedisse e pudesse dar aquela puxada para que todos fossem votar, para que todos compareçam e que nós possamos ter, assim, representatividade na eleição. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de ter vindo aqui esclarecer isso, para alguns colegas que não tiveram essa oportunidade ainda de ter o contato com a eleição. Então, que eles possam ir até a casa, acompanhar como vai ser realizado, procurar lá as pessoas que estão envolvidas. Todos vão estar à disposição dos colegas para os esclarecimentos necessários. Aqueles que acham que ainda precisam ter alguns conhecimentos, podem procurar todos os funcionários da Casa do Advogado, eles estão aptos para dar essas informações. Podem ligar tanto para mim como para o doutor Castilho e para a doutora Rosa, que são os membros da comissão, que junto comigo vão participar e vão realizar essa eleição, e mais aqueles colegas que nós estamos convocando, porque nós estamos precisando de pelo menos 12 pessoas para nos auxiliar na eleição, fora aqueles que vão trabalhar ali como fiscais e que vão também auxiliar paralelamente na entrada dos colegas. Então, eu gostaria, assim, que todos ali fossem imbuídos de uma boa energia, que fossem ali imbuídos de um coleguismo de todo mundo e que essa eleição possa se transcorrer na paz, como tem sempre ocorrido em Marília. Bom, e com isso nós concluímos o nosso programa, mas eu queria aproveitar no último momento mandar uma lembrança para um senhor muito simpático chamado senhor Júlio Wade, que me encontrou e prestou a sua homenagem ao programa, dizendo que gostava do programa, que conheceu o nosso querido presidente Tayon novinho e tal, lembrou do doutor Avamor. Eu queria agradecer as palavras gentis do doutor Júlio Wade, que tem até o sobrenome do meu bisavô, e eu fico muito satisfeito quando as pessoas se manifestam e que não são da área do direito. Eu fico muito feliz de alcançar esse público também. Bom, mostra a força e a paixão que o direito desperta em todos nós. Eu queria agradecer a presença do doutor sempre bastante simpático e agradável no fórum, na rua, em todo momento uma pessoa muito agradável, que é sempre bom conhecer, e volta e meia a gente se socorrer dos conhecimentos dele, que não são poucos. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço também a todos os candidatos que eu vou entrar em contato agora, proximamente, para que a gente possa, nesse curto período de tempo, são 3 fins de semana até lá, nem isso, 2, para que nós possamos trazer, vou tentar também divulgar os conselheiros, trazer todos aqui para que possam ter acesso a esse meio de comunicação que está livre a todos. Todos vocês conselheiros estamos convidados, por isso que eu queria um programa para conselheiro e um programa para os candidatos a presidente, porque eu acho que ficaria mais equilibrado e mais fácil de fazer essa comunicação, todos ali juntos, podendo até apresentar seus pontos de vista de uma maneira mais equilibrada. Bom, com isso, agradecendo ao doutor, agradecendo a vocês, queridos colegas advogadas e advogados, agradecendo a você, querido telespectador, que nos assiste, eu queria me despedir desejando a todos, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.